Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje é uma continuação sobre distribuição eletrônica. Na nossa última aula a gente viu sobre o diagrama de Linus-Pauling, né, que é por onde a gente vai sempre fazer a nossa distribuição eletrônica com a relação com os nossos elementos da tabela periódica. Então é importante que a gente lembre também que na tabela periódica os nossos elementos possuem um número atômico. E esse número atômico corresponde justamente aos elétrons que existem nos nossos elementos químicos. Então, através desse valor que a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Então, bora lá. Essa aqui é a nossa distribuição eletrônica, né, escrita de forma linear, né, que eu tirei, isso aqui que eu escrevi, é através daquele diagrama na diagonal, porque o diagrama de Linus-Pauling, ele sempre vai ser lido na diagonal. Eu vou iniciar a leitura por cima e vou terminar por baixo, então temos essa regra. E nós temos alguns termos principais que vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Então nós temos o subnível mais energético, que sempre é o último subnível distribuído, sabendo que existem 4 subníveis, S, P, D e F, e há uma ordem crescente de energia entre eles. Ou seja, o meu subnível S é o menos energético e essa energia vai crescendo até chegar ao meu subnível F, que é o mais energético de todos. Temos também o subnível mais externo, que é a nossa última camada. Como que a gente vai visualizar isso? Na distribuição eletrônica, quando eu tenho, por exemplo, 2P6. O 2, que é o número na frente da letra, na frente do meu subnível, que vai me indicar a camada que ele se encontra. Então, seria 2P6, esse 2 me indica, então, que ele está na segunda camada. Então, quando eu faço distribuição eletrônica, o maior número que eu tiver na frente da letra, ele vai ser meu subnível mais externo. E a camada de valência é toda a última camada, e nós vamos ver logo mais um exemplo que vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem entender isso. Então, aqui eu coloquei para vocês também a tabela periódica. Essa tabela periódica aqui tem uma determinação sobre qual que é a relação que existe entre a família e o nosso subnível mais energético. Quando a gente estudou lá atrás a tabela periódica, a gente já viu um pouco sobre isso, né? Porque nós vimos a relação que existe entre as famílias e os elétrons na camada de valência. Então agora a gente vai entender o porquê que isso acontece. Tem uma relação com a distribuição eletrônica. Então só para a gente poder relembrar, aqui ó, a família 1 e a família 2 são elementos de transição, são elementos representativos. A família 1 aqui e a família 2, todos esses elementos vão ter como subnível mais energético o S. Esses elementos daqui, que são elementos de transição, vão ter o meu mais energético como D, esses aqui de baixo como F e esses aqui de cima como P. Então, a posição do meu elemento na tabela periódica, em qual família que ele se encontra, sempre vai determinar qual que vai ser o seu subnível mais energético. Então, esse aqui é um ponto importante também. Então, vamos lá agora ver no exemplo como que a gente determina o que é camada de valência, o que é subnível mais externo. Então, bora lá ver esse exemplo aqui que vai ficar moleza agora. Tem aqui o ferro, que é um elemento que eu peguei aleatoriamente. Esse número 26 aqui é o número atômico dele. Lembrando que esse número atômico eu não inventei, eu peguei ele na tabela periódica. Então, quando eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou fazer baseada nesse número aqui, 26. Então, bora lá. Nós já vimos também que eu tenho uma ordem para poder ler o meu diagrama de Pauling. E essa ordem é o que eu vou aplicar aqui para fazer a nossa distribuição eletrônica. Lembrando que esse 26 é o meu número atômico, eu vou ter que somar aqui nos expoentes, né, todos esses numerozinhos aqui de cima, vou ter que chegar até 26. Então, vamos lá. Então, aqui no caso vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Lembrando que os meus subníveis, S, P, D e F, eles possuem uma quantidade máxima de elétrons. Mas eu também posso retirar elétron. Por exemplo, o D mesmo, que está aqui, ó, o último que eu coloquei aqui, 3D6. O D tem no máximo 10 elétrons. Mas eu posso retirar esses elétrons para que eu consiga fazer com que o meu elemento chegue ao meu número adequado. Ou seja, então o D pode ser D1, D2, D3, D7, D9, até D10. Não pode existir como, por exemplo, D11. Então, eu posso diminuir, mas eu não posso acrescentar, tá bom? Isso daí vale para os outros subníveis também. Então, vamos lá. Olhando para essa distribuição eletrônica aqui, eu quero determinar agora qual que é o meu subnível mais energético. Toda vez que eu quiser olhar o mais energético, eu vou olhar as letras, então, que são os meus subníveis. Então, aqui eu tenho 3 letras diferentes, S, P e D.
Como eu disse, eu tenho uma ordem crescente de energia, né? Então, entre essas 3 letras, a que tem mais energia é a D. Então, por esse motivo que eu assinalei, né, como 3D6 sendo o meu subnível mais energético, porque eu olhei pela letra. O meu subnível mais externo tem relação com o número na frente da letra. Então, quando eu comparo esses numerozinhos aqui na frente da letra, eu vejo que o 4S2 é o que tem o maior valor na frente da letra. Então, quer dizer que esse meu elemento químico aqui, que é o ferro, ele está localizado no 4º período. Por quê? O valor 4 aqui é o maior de todos. Então, quer dizer que esse aqui vai ser meu subnível mais externo. E a minha camada de valência vai ser essa camada 4 também, né? Porque a camada de valência também tem uma relação com o meu subnível mais externo. Então, ó, a camada de valência é a 4ª camada, por isso que ele está localizado no 4º período e possui 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque aqui em cima, ó, tem esse númerozinho 2. Então, vamos prosseguir. Então, nós também podemos fazer a distribuição eletrônica dos nossos íons. Lembrando que os íons é quando eu tenho um átomo neutro e esse átomo neutro perde ou ganha elétron. Então, ele pode ter carga positiva ou pode ter carga negativa. E nós vamos ver aqui agora que quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente sempre vai ter que retirar ou acrescentar esse elétron sempre no meu subnível mais externo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ferro, né, 2+, que o meu número atômico também é 26, esse 2+, quer dizer que ele vai perder 2 elétrons. Nós vimos agora há pouco na nossa distribuição eletrônica, vou voltar aqui um pouquinho, ó, do ferro, aqui, essa aqui era a minha camada mais externa. Então, é aqui que eu tenho que fazer qualquer alteração no meu elemento químico. Então, como lá o ferro é ferro 2+, quer dizer que ele vai perder 2 elétrons, ou seja, ele vai perder esses 2 elétrons aqui. Então, 4S2 não vai mais existir, eu vou cortar ele dali. Então, aqui como é que vai ficar, ó. Repara que agora eu pulei do 3P6 para o 3D6, porque eu tirei o 4S2, porque está me indicando que ele perdeu 2 elétrons. Então, agora eu vou analisar o que eu tenho para esse meu íon aqui, que no caso é um cátion. Cátion porque tem carga positiva. Então, ó, o mais energético continua sendo um 3D6, né, porque tem relação com a letra. O mais externo vai ser o 3D6 também, porque aqui eu tenho 3P6 e tenho 3D6. O 3D6 ganha porque ele também é o mais energético. E a camada de valência agora vai ser a 3. Por quê? Como ele perdeu o elétron, né, então agora o meu 4S2 deixou de existir. Então eu chego aqui até o 3D6. Então, ó, a minha nova camada de valência vai ser 3P6 e 3D6. Se eu somar os elétrons que existem aqui na P, ó, 3S2, 3P6 e 3D6. Se eu somo esses expoentes aqui, ó, 2, 6 e 6, vai dar 14 elétrons, que são os elétrons que existem na camada de valência. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, em breve teremos o encontro. Beijo pra vocês, tchau, tchau e até a próxima.